Clientes fiéis são uma espécie em extinção. Como assim, Luiz? Pois é, cada vez mais a gente vive num mundo em que as relações são cada vez mais rápidas. As pessoas, teoricamente, são cada vez mais substituíveis. Fica aqui, fica ali, tá um pouquinho aqui, depois já larga, tá um pouquinho ali, depois já larga, casamentos não duram praticamente nada. Você acha mesmo que se as pessoas terminam relacionamentos e casamentos, elas não vão terminar uma relação comercial? Pois é muita prepotência nossa achar que um cliente deve ficar com a gente o resto da vida até que a morte nos separe. Porque a todo momento coisas novas surgem no mercado. Inovações, fornecedores com preços melhores, soluções mais interessantes, concorrências mais interessantes. E por que você acha que o seu cliente tem que ficar com você? Na verdade, não tem. Não tem. Um cliente que mantém as suas compras conosco é um cliente que faz isso por uma questão de afinidade, de atendimento, de suprimento das necessidades dele, e não mais porque você é a única opção que ele tem e ele é, tipo, fiel a você. Antigamente, quando as coisas eram mais difíceis, os transportes, os faturamentos, as distâncias eram maiores, não que hoje elas são maiores, mas a velocidade do transporte está maior, fica cada vez mais fácil de um cliente deixar de comprar uma solução nossa para comprar uma solução de outra empresa, ou um serviço que seja. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque muita gente ainda tem na cabeça de que o cliente nos deve alguma obrigação de comprar conosco porque a gente fez um favor a ele, deu uma ajuda, desenvolveu um projeto. Os tempos são outros. E se os tempos mudaram, a gente precisa também mudar a nossa relação comercial com o cliente. Fidelidade de cliente é algo que está cada vez mais em desuso. Principalmente porque, no mercado, as coisas estão evoluindo numa velocidade muito superior à velocidade que a gente estava acostumado. Antigamente, os vendedores pegavam um furgão, uma Fiorino, uma Sprinter, uma Topic, uma van, enchiam de equipamento na segunda-feira e só voltavam na sexta-feira com aqueles equipamentos todos desovados e o dinheiro, cheque, na mão. E o dinheiro, cheque, promissória, tudo na mão. E por que isso acontecia? Porque quando esses vendedores chegavam nos interiores, por exemplo, só tinha ele lá reinando sozinho. E aí ficava muito fácil de chegar, por exemplo, no material de construção, numa loja elétrica e vender aquela montoeira de equipamento numa obra que seja. Hoje, a pessoa dá um clique, entra no Google, Mercado Livre, Alibaba, AliExpress, em qualquer plataforma digital, e ele acha o que ele quer, porque ele tem 5G no celular dele em tempo real, ele tem internet o tempo todo, as informações estão disponíveis, a comparação de preço, tudo está ali. Quando o cliente vai para uma decisão de compra, ele já viu vídeos no YouTube, já viu review de produto, já viu uma porção de coisas. Por que você acha que ele vai manter a fidelidade com você? Me explica. Deixa um comentário sobre isso aqui. Por que o cliente deveria manter a fidelidade com você? Eu trago essa reflexão não para ser um pesar, mas para que você enxergue a realidade. A gente, hoje, que é vendedor, que está na linha de frente, que atende as indústrias, que tem solução, nós precisamos estar cientes de que o cliente não nos deve nada. E se ele não nos deve nada, não adianta a gente, por exemplo, ficar dando algumas cortesias para cliente esperando que ele vá comprar alguma coisa de volta da gente. Não adianta a gente ficar simplesmente fazendo as coisas muito mais baratas porque daqui a pouco ele vai voltar para comprar, para reconhecer aquele favor que você fez. Ele não tem obrigação nenhuma. Muito pelo contrário, muitas vezes ele vai usar esse desconto que você fez contra você, espremendo cada vez mais o preço numa segunda, numa terceira, numa quarta compra. Percebe como o mundo mudou? Percebe como as relações comerciais também mudaram? Se as pessoas terminam o casamento, elas vão terminar o seu relacionamento comercial. E muitas vezes, quando a gente dá muito favor, quando a gente faz muita cortesia, quando a gente está muito desesperado para vender, nós colocamos os pés pelas mãos nesse tipo de relacionamento. E eu não quero aqui levantar uma bandeira de que você não deve mais fazer nenhuma cortesia para o seu cliente, não é isso.
mas que a gente deve começar a pensar que se a gente dava coisas de graça para cliente, por que não necessariamente começar a reeducar esse cliente para poder fornecer algo para ele que lhe interessa, cobrando? Por que você tem que pegar toda a sua equipe técnica e disponibilizar gratuitamente para um cliente que foi beneficiado com aquilo e que, consequentemente, vai conseguir fazer dinheiro com aquilo? Começa a perceber? Começa a entender como a velocidade das coisas muda. Eu hoje mesmo tive uma experiência incrível. Eu tive visitando um fabricante de componentes de automação e componentes elétricos, e esse fabricante ele tem uma modalidade muito simples na área comercial. Ele tem os representantes comerciais e ele tem uma baita de uma plataforma que os representantes comerciais, a função primária deles é educar os clientes para comprar da plataforma sem depender de um vendedor. Daí você vai pensar, putz, mas aí é meio complicado, né? Porque a relação fica muito fria. Aí é que você se engana. Essa plataforma que ele criou traqueia, ou seja, monitora tudo o que o cliente está fazendo ali dentro. Monitora quais foram os produtos que ele viu, qual é o tipo de perfil desse cliente, como que ele funcionou lá dentro, quanto tempo ele ficou no site, quanto tempo ele simplesmente ficou lendo um documento dentro do site, quais foram as abas que ele acessou. E toda essa informação comportamental está sendo alimentada para o vendedor. E se o vendedor verificou que teve um cliente que ficou num ranking alto, porque a plataforma já entrega para o vendedor esse ranqueamento de quanto tempo aquele cliente ficou lá dentro, você naturalmente já começa a perceber como aquele cliente se comportou, o que ele está buscando. E o próprio vendedor pode fazer um contato comercial, um WhatsApp, etc., e fomentar cada vez mais aquilo. Porém, se o cliente comprar na plataforma sem depender de ninguém, ele tem 20% de desconto, porque ele não utilizou do tempo no vendedor. E esse vendedor que me apresentou a plataforma tem hoje 3.000 clientes. Isso é humanamente impossível conseguir atender 3.000 clientes no mês. Só que o que eles fizeram? A empresa automatizou cada vez mais o processo comercial e os vendedores ficaram com o papel de evangelizar o cliente para que ele entenda como funciona a plataforma. E, consequentemente, a própria plataforma tem recomendações de compra automática para aquele determinado perfil de cliente. Olha que incrível isso! A empresa tem 6.000 produtos que ela pode vender. Mas aquele cliente ali é, por exemplo, um montador de painel do segmento de banco de capacitores. Uma vez que a plataforma identificou esse perfil de cliente, ela começa a fornecer novas sugestões de compra de forma automatizada. E quando o cliente faz a compra, o vendedor ganha comissão. Isso é a venda nova. Isso é a maneira com que as novas empresas estão se comportando, estão trazendo realmente tecnologia, estão trazendo inovações para melhorar o processo comercial. Aquele processo comercial por telefone funciona? É lógico que funciona. Isso não caiu em desuso ainda. Porém, ele não é escalável porque depende de uma pessoa estando o tempo todo ligando, 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 ligando. Agora, se eu consigo, a partir da minha função, automatizar parte do meu processo, tudo acaba sendo mais incrível. Imagina automatizar um agendamento de equipe. Imagina automatizar um atendimento via WhatsApp. Não é que tudo vai ficar menos humano, mas as coisas vão ficar mais ágeis porque todos nós somos diferentes. Haverão pessoas que preferem falar com alguém no telefone ou numa visita para fechar uma compra. Haverão pessoas que não querem falar com ninguém, querem velocidade. E a gente precisa se adaptar a esse público. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade. E é esse convite que eu faço para que você reflita sobre isso. O seu processo comercial, como que ele é feito? Como que ele está? É automatizado? Não é? Você já está pensando nessas coisas? Você já está pensando nos dados que você tem da sua área comercial, as suas propostas, o seu relacionamento? Esse é o convite? Passa a analisar esse tipo de coisa. Tem muito ouro para tirar de tudo isso. Tem muito ouro para explorar nesses dados que muitas vezes a gente tem eles disponível, mas não utiliza para nada. Vamos utilizar nossa inteligência para poder facilitar a nossa vida. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta às 19 horas. E vamos continuar essa troca, vamos continuar essa ideia aqui nos comentários do vídeo. Deixa um comentário para mim sobre quais são as ações que você está fazendo
para não ter essa problemática de clientes infiéis. Um abraço, até mais.